Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um devocional. Espero que você esteja bem. E hoje continuamos falando aqui sobre o tema medo, vencendo o medo. E eu quero trazer mais um personagem que nos inspira a vencermos o medo do jeito certo, que é o apóstolo Paulo. Esse homem foi um homem à frente do seu tempo. Um homem que tinha tudo para viver triste e amedrontado, mas pelo contrário, teve uma vida de alegria, teve uma vida produtiva, porque ele escolheu confiar em Deus. Ele enfrentou os seus medos do jeito certo. E eu quero utilizar aqui com os irmãos algumas falas do apóstolo Paulo. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 25 a 28, o apóstolo Paulo, que tinha todos os motivos para ter medo e parar o seu ministério, não pregar Jesus Cristo, ele não parou. E ele mostra aqui que ele tinha motivos para fazer isso. Olha só o que diz o texto. Ele diz, fui 3 vezes fustigado com vara, ou seja, apanhou com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha todos os motivos para viver desanimado, triste, abandonar tudo, com medo do que ele iria encontrar pela frente. Mas Paulo venceu o medo do jeito certo. E Paulo é um homem que depois vai conseguir dizer com toda segurança: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse Paulo, ele não temia nada e nem ninguém, porque, em primeiro lugar, ele vivia para Cristo. Paulo se considerava um cidadão do céu e não um cidadão terreno. Paulo dizia que a sua pátria estava no céu e não na terra. Paulo entendia que por um período ele deveria servir aqui na terra, cumprir o seu plano, o propósito de Deus aqui na terra. Mas a terra não era o seu lugar de morada eterna. E é por isso que Paulo venceu o medo. É por isso que Paulo enfrentava a vida, sabendo que havia esperança. Apesar de apanhar, apesar de ser preso, apesar de sofrer naufrágios, apesar de todas estas coisas, o apóstolo Paulo vivia em contentamento. E é ele quem vai dizer que sabia viver em todas as condições. Com fome, com abundância, com sede, com frio. Ele, em todas essas coisas, ele conseguia viver. Isso não provocava medo nele. E não provocava medo nele, não é porque ele era maior do que você ou maior do que eu, mais homem do que eu. Não provocava medo nele, porque o Espírito Santo de Deus, que habitava no apóstolo Paulo, o encorajava. O Espírito Santo guardava o coração de Paulo na promessa da esperança de encontrar-se com o Cristo ressurreto e viver para sempre na presença dele. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz
que quando ele é fraco, que ele era forte, é porque ele entendia que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. E é este o dever que todos nós temos. Para enfrentarmos os nossos medos, nós precisamos compreender que o dia de extrema fraqueza nossa é o dia de maior oportunidade para Deus fazer um milagre nas nossas vidas. Portanto, vença o medo e esteja firme com Cristo. Eu quero deixar aqui também, aproveitando esta última encontro nosso com relação ao medo, ao tema do medo, e eu quero indicar aqui um livro, um bom livro, gente. Ele chama-se O Temor que Vence o Medo. É da Publicações Nutra Publicações. É o Wayne Mack e Joshua Mack que escreveram esse livro. Então vale muito a pena, se você quiser, procura aí esse livro, porque vale muito a pena. O título do livro é O Temor que Vence o Medo. Vale muito a pena. Eu estou me deliciando na leitura desse livro. Tem me ajudado demais. Espero que você, ao comprar esse livro, ele te ajude também. E espero que esta semana tenha sido produtiva para você. Espero que você tenha tido as suas esperanças renovadas e que você possa enfrentar os seus medos de forma diferente depois de aprender um pouco sobre isso. Que Deus continue te abençoando, guardando a sua vida, sustentando a sua vida. E nos vemos no nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.